Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Rockster. Aqui comigo, né? Diretor Gustavo Lacerda. E aí? E nosso convidado de hoje, diretamente da capital federal, é Thiago Amaral, da Intelbras. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. Prazer para mim estar com vocês aqui. Parabéns pela iniciativa, né? É uma coisa diferente aí no nosso ramo, né? Muito feliz por vocês, pela evolução de vocês. E um prazer para mim, como Intelbras, estar aqui junto com vocês para esse bate-papo nosso hoje aí. Que é isso, rapaz. O prazer é nosso, né? Trazer um fabricante do potencial da Intelbras, né? Talvez uma das marcas mais conhecidas do Brasil. Trazer ele aqui em Rio Verde, junto com a gente aqui, conversando, batendo um papo, falando das soluções. Isso aí, a honra é nossa, né? Opa! Intelbras, né? A marca da segurança. É isso mesmo, líder de mercado, né? 46 anos já de trajetória, né? Pois é. Tiago, pra gente começar, quanto tempo que você tá na Intelbras? Como é que foi a sua vinda assim para a Intelbras? Um pouco da sua experiência, da sua carreira nesse mercado aí de tecnologia, de segurança, como é que foi isso? E também falar um pouco da Intelbras, né? Quando ela surgiu, né? E foi a evolução dela, né? Igual eu falei, uma das marcas talvez mais famosas do Brasil, né? A Intelbras ela começou em 1976, vendendo central telefônica, né? Então, foi o primeiro passo da empresa nesse segmento, né? E à medida que o mercado foi evoluindo, o mercado brasileiro foi crescendo, foi vendo aí outros segmentos de mercado que ela poderia atuar. Câmeras, redes, controle de acesso, incêndio, né? Então, hoje aí a gente completou 46 anos e hoje com um portfólio, dá para ver que é bem grande, né? Então, para todo tipo de cenário que os nossos parceiros precisam, né? A Intelbras está aí à disposição. E eu sou formado em sistemas de informação, me formei em 2010, trabalhei aí quase 10 anos na parte de sistemas mesmo, sempre orientado a negócios, e entrei no nosso segmento em novembro de 2014. Trabalhei em um distribuidor, não era distribuidor Intelbras, mas foi quando eu entrei nesse nosso segmento e entrei na Intelbras em 2018 como analista de mercado. A Intelbras tem alguns cargos no campo, executivos, promotores, instrutores e analistas de mercado. E eu entrei nessa função que era apoiar a nossa rede de distribuição e os nossos parceiros em demanda de controle de acesso. Então, assim, o cliente chegava igual vocês, Thiago, estamos com um projeto ABC, como é que a gente pode, qual produto usar, o que a gente tem que fazer. Então, eu entrei nesse mercado como analista de mercado e hoje eu estou como na parte comercial, executivo de vendas, também em controle de acesso e incêndio. Então, o analista de mercado, ele pega, ele entende qual é a realidade ali da integradora ali e direciona ele para a melhor solução Intelbras. Perfeito. Aqui o analista ele tem uma leitura mais técnica, né? Então ele consegue pegar o seu projeto e direcionar de uma maneira melhor quais produtos vocês irão usar. Eu entrei nessa função na Intelbras. Interessante. E como que você se tornou executivo? Em 2019, né, surgiu a oportunidade, né, de ir para a parte comercial, né? Então eu resolvi abraçar essa causa, né? Falar, vamos ver como é que é o outro lado, né? A parte técnica é uma coisa e quando você vai para a parte comercial é outra, né? E a vantagem que, como eu já conhecia tecnicamente, foi tranquilo essa transição, né? Comercial nunca é calmo, né? A gente que é da parte comercial sabe como funciona. E aí, mas essa foi a transição, né? Teve a oportunidade, a gente foi migrado. E aí eu acabei, os primeiros meses você toma aquele susto, né? Sim. Mas hoje flui, assim, é um negócio que eu gosto bastante. Gosto muito desse segmento de tecnologia, né? A minha formação sempre foi essa. Mas o controle de acesso em si, de uns anos para cá, quando eu passei a respirar controle de acesso mesmo, e incêndio, eu vi que realmente é uma coisa que a gente estava conversando mais cedo, né? 5, 10 anos atrás era outra realidade, né? Era outra pegada, né? E hoje o controle de acesso se tornou acessível. E com uma variedade absurda de recursos, né? Então, muito bom. E o interessante disso aí, Thiago, que você está falando, que é um gancho que eu quero falar, é o seguinte. Um diferencial seu, que eu já te conheço há um tempo já, é você ser um comercial, um vendedor técnico, né? E acaba que hoje o mercado exige muito isso. Você acha que esse período que você passou lá como analista lá, né? Lógico, a sua formação também, é um diferencial para essa questão hoje comercial, de verdade? Porque hoje a gente vê muita gente comercial que depende muito da parte técnica. E aí acaba que quem já foi da técnica, no comercial acaba já desenrolando sozinho essa parte, né? Hoje, a ideia de um vendedor, de um executivo mais voltado à parte técnica também, é algo que você vê, assim,
né, dentro da Intelbras ou dentro de clientes, essas coisas, algo relevante? Com certeza, com certeza. Inclusive a Intelbras e alguns outros fabricantes, né, vêm certificando e treinando muito seu time comercial para ser um comercial mais técnico. Uhum. É onde é que eu vejo a vantagem, porque às vezes dependendo da demanda que a gente tem, você já consegue direcionar mais rapidamente o que é o cenário que vai atender. Então, quando você é um comercial puro, somente comercial, às vezes você fica naquela, não, peraí que eu vou ver e te aviso. Você fica fadado do catálogo, né? E às vezes esse vou ver e te aviso, o seu cliente final, não, então tá bom, Pedro, Gustavo, vou ver outra oportunidade ali, a gente acaba, às vezes, perdendo um tempo que a gente não pode perder. Então eu vejo assim como uma grande vantagem. Talvez até passe uma insegurança. Quando você chega na frente de um consumidor, né? Controle de acesso. Eu vou ver. Né? Então, assim, é um grande diferencial, né? A Intelbras, inclusive, faz isso com o seu time comercial, né? Regularmente a gente é reciclado, saiu um lançamento, uma novidade, a gente é reciclado para isso, para que a gente na ponta passe essa segurança. Claro, a gente não vai saber tudo. Né? Tem uma hora assim, essa aqui realmente eu vou ter que ver. Mas é que pelo menos aquele feijão com arroz, vamos dizer assim, a gente chega já mostrando, a solução basicamente vai ser essa. Agora nós vamos analisar o cenário do consumidor final, do nosso cliente, e ver o que tem que ser ajustado. Mas, assim, faz toda a diferença você ter a leitura técnica. Toda. Perfeito, perfeito. E hoje a Intelbras está no Brasil inteiro. A fábrica da Intelbras é São José, né? Santa Catarina. Hoje a gente tem duas fábricas em São José. A matriz é em São José. Certo. E agora a gente tem um outro parque fabril também, que é em São José. Olha só. A gente tem uma filial em Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí. Um polo tecnológico. É um polo tecnológico. Toda empresa tem alguma coisa lá, né? Todo fabricante. Olha só. Temos uma filial em Manaus. E a gente abriu ano passado um centro de distribuição em Pernambuco, né? Visando ali a logística do Nordeste. Uhum. Né? E agora a gente vai inaugurar ano que vem mais um parque fabril em Tubarão, Santa Catarina. E sem contar algumas empresas que a Intelbras adquiriu. Né? A gente adquiriu uma metalúrgica, a gente está na B3, né? A gente agora é uma empresa de capital aberto, a Sebent é uma empresa do nosso grupo, e algumas outras que a gente tem. Então a Intelbras hoje já tem uma estrutura de mais de 5 mil colaboradores, divididos aí comercial, pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, tem de tudo um pouco, visando chegar e trazer as produtos, informações para os nossos parceiros, como vocês, e para os clientes que usam os nossos produtos, a gente buscar sempre levar o que tem de melhor para esse mercado. Perfeito. Thiago, fala para nós aí qual é o segmento hoje que a Intelbras atua nessa questão aí da segurança, né? Nós temos os pilares aí, mas os segmentos em geral. Hoje a Intelbras, nós somos segmentados, então a gente tem ali a parte de segurança eletrônica. Quando a gente fala segurança eletrônica, são câmeras, DVRs, centrais de alarme com e sem fio, centrais de choque, que é a famosa cerca elétrica. A gente tem a parte de controle de acesso, que aí a gente fala de catraca, interfonia, fechadura digital, toda essa parte que engloba a abertura e fechamento de portas. Agora a gente tem, inclusive nesse segmento, a gente tem a parte de motores de portão, deslizantes, basculantes, que a gente usa muito em nossas residências. A gente tem a parte de incêndio, que a Intelbras tem centrais certificadas, centrais endereçáveis e convencionais, conforme a norma do Estado. A gente tem a parte de redes, então, seja rede residencial, fibra ótica, rede para cabeamento metálico, né? E redes também outdoor via rádio. Comunicação, que é a base da empresa onde começou, telefonia IP, o famoso PABX, que a gente escuta muito por aí. Então, a Intelbras agora tem até um PABX em nuvem. Sim, que é solução White Cloud, a linha Wide, então legal. Ela tem ali uma parte bem abrangente. E a parte de energia, que é no-breaks, protetores de surto, né? A Intelbras cresceu muito o portfólio de no-breaks online, com gerenciamento. E a parte de energia solar, on-grid e off-grid, conforme a necessidade. Então, a Intelbras, cada segmento desse, tem um time dedicado. Eu sou da parte de controle de acesso, incêndio e motores de portão. E a gente tem um outro executivo que é de segurança, um de redes, um de comunicação, porque a Intelbras também enxerga isso. Atendimentos dedicados. Então, em vez de ser um comercial cuidando desse portfólio inteiro, a gente segmenta. Né? Tempo de resposta, a qualidade da informação, ela se torna mais segmentada e mais rápida. Então, cada unidade tem aí uma pessoa responsável
tanto comercial, tanto técnico, para poder atender os nossos clientes. Porque até a Intelbras não para, ela está desenvolvendo, ela está crescendo, então quando você tem linhas de frente para cada solução, você consegue deixar o executivo, o analista ali mais focado naquela linha de trabalho, né? Deixando ele realmente acerca de tudo o que está acontecendo, o que já existe, o que está chegando, e direcionando melhor o integrador e o cliente final nessa questão. Exatamente. Inclusive, uma linha que é a mais recente é a linha Easy. Então, além de todos esses segmentos, a gente tem uma linha que é a nossa linha de automação residencial, né, que é aquela famosa Alexa, quero ver um filme. Né? Então, você automatiza a residência, né, para que o ar fique no 16, a TV ligue, o LED fique azul. Então, a gente também tem esse segmento, que é um segmento novo na empresa, né, que vem aí crescendo bastante. A gente vê que a automação residencial, alguns anos atrás, era um negócio que a gente achava assim, é impossível ter automação Absurdo, residencial, né? de tão Absurdo. caro. Uhum. E a gente vem trazendo essa linha automação num preço mais acessível, né, com toda a linha completa, desde a tomada até a fechadura digital, ao videoporteiro e tudo na palma da sua mão, com o celular. Né? Então, isso mostra aí o crescimento da empresa e a gente olha muito para o mercado, né? A gente vê muito as necessidades do mercado e a gente sempre tenta se antecipar para que a gente traga aí coisas de ponta. E o interessante, Thiago, nessa questão, quando você fala da linha Easy, é o nosso cliente, nosso parceiro entender que a Intelbras, ela consegue entregar soluções para um cliente residencial, tanto para uma grande indústria, né, para fins corporativos, porque tem tudo segmentado dentro de cada vertical dessa de trabalho da Intelbras. Você tem as linhas, né, que são as linhas série, né, a linha, por exemplo, linha 7000, linha 5000, que são para aplicações. Então, assim, queria que você comentasse um pouco para o nosso cliente saber, por exemplo, nosso produtor rural, né, entender que no corporativo dele, ele pode usar uma determinada linha Intelbras, né, num campo mais abrasivo, num galpão de defensiva agrícola, ele deve usar uma outra linha do controle de acesso, na casa dele ele pode usar uma outra, e a Intelbras tem soluções para todos esses cenários desse cliente. Isso. Né? Hoje a gente enxerga muito assim, a gente tem, por exemplo, na minha unidade, eu tenho produtos home office, que é o produto residencial, eu tenho produto corporativo, empresa, escola, banco, indústrias, agronegócio. Inclusive, a Intelbras criou um segmento para o agronegócio. O agronegócio vem aí muitos anos sendo um dos grandes movimentos do mercado brasileiro. A gente tem soluções condominiais, pensando em condomínios horizontais e verticais. E a gente também vai bancos, escolas, construtoras, e usando o mesmo portfólio, só que segmentando para cada cenário. Cenário de agronegócio é um cenário totalmente diferente. Mas eu tenho, desde a câmera a uma placa solar, a um interfone que se adapta a esse cenário. O mesmo vale. O cliente de vocês ligou lá na Rockstar, eu quero botar um interfone na minha casa. A gente tem. Eu tenho uma fazenda, eu preciso de um interfone na entrada da minha fazenda a 3 km de distância da base. Tem como atender? Sim, a gente também tem como atender. Então a gente sempre estuda muito o cenário do cliente. Que a gente estava até conversando mais cedo. O que eu ia querer nesse cenário? Né? É isso que a gente tenta muito trabalhar com os nossos parceiros. Né? A gente mostrar, a gente tem isso tudo. Né? É vender a Ferrari e justificar por que a Ferrari. Mas a Ferrari não está no meu alcance no momento. Então vamos reduzir para uma versão que vai te atender, mas com menos coisas. Né? Então, por isso, nosso portfólio ele vai desde a pequena casa, vamos dizer assim, a uma grande fazenda, uma grande indústria, conforme a necessidade. Perfeito. Eu acho que um ponto importante, né, Gustavo, comentando sobre infraestrutura, é que hoje existem clientes de todas as formas. E o cliente, acho que todo cliente quer ter acesso à segurança, quer ter acesso à tecnologia. Porém, existem certas realidades que, dependendo do momento, o cliente não consegue aderir, não consegue investir naquilo. E quando a gente fala em infraestrutura, é importante salientar que a base é muito importante para receber tecnologias futuras. Então, o que acontece? Muitos, às vezes, entram na questão de custo e buscam soluções, né, que estão aí já entrando em defasagem. E depois, quando precisam investir novamente numa solução um pouco mais robusta, tem que fazer um gasto totalmente. Retrofit geral, né? Retrofit geral. E aí, como é que a gente reorganiza isso? É montando uma base, né, trabalhando na categoria, por exemplo, IP, com as soluções PoE, no cabeamento, né, de rede para o sistema. Porque hoje a Intelbras parte muito para isso, né? Tem muita linha de IP, né? E as questões analógicas, eu sei que a Intelbras trabalha,
Mas se você, como executivo, você acredita que no decorrer do tempo essa linha vai ser uma linha extinta da empresa e que o cliente já tem que ter um olhar para isso. Pô, Pedro, não consigo colocar um sistema IP agora, né? Mas como é que eu, pelo menos, faço a base para daqui 1 ano, 2, receber uma tecnologia IP para me investir lá na frente? Hoje, o mercado analógico, ele por si só vai acabar com o tempo. Né? Então, assim, existem alguns estudiosos que falam em 3, 4 anos, outros falam em 2 e 3 anos. Só a América do Sul consome sistemas analógicos. Vamos falar de câmera. Né? Então, a gente é o maior consumidor de câmeras analógicas aqui. Né? Então, é uma tendência natural, né? A gente migrar para soluções IPs. E uma coisa que é muito importante, o nosso consumidor ele tem que entender que a rede é a base de tudo. Né? Então, assim, qualquer coisa que o cliente que vai procurar vocês, ele tem que entender, eu quero colocar uma câmera de alto padrão. Quero colocar um controle de acesso que reconhece a face. Só que se a rede dele não for preparada para isso, o equipamento não vai funcionar, não vai mandar informação. Então, hoje... Ou vai ter limitações, né? Várias limitações, inclusive. A gente fala de taxa de banda, né? Num outro momento a gente pode até falar tecnicamente disso. Mas hoje, o que a Intelbras também pensa nisso? Nós temos linhas, que são as linhas de entrada. Então, a gente tem, falando de câmeras, né? A gente tem câmeras IPs e analógicos, os valores são parecidos. Né? Então, o que o nosso consumidor ele tem que pensar é o seguinte, eu vou gastar agora X e a solução IP está X mais 2. Mas desse X mais 2, você só vai gastar uma vez. O X eu vou gastar agora... Você vai fazer um retrofit lá na frente. E eu vou gastar X agora e depois vou gastar X mais 2. Ou até mais. Ou até mais. Porque quando a gente fala de rede, né, e muitas vezes o nosso consumidor, porque nós também somos consumidores. Claro. Né, então, assim, a gente sabe que a rede, a estrutura para um sistema, seja ele qual for, ela tem que ser preparada. E o que a gente mais encontra? Né, uma casa de alto padrão, você falar para um dono de uma casa que você vai ter que quebrar uma parede para passar um cabo, é o fim. Então, é um trabalho que a gente também vem fazendo. Qualquer consumidor, ele sempre tem que pensar, vou investir, procurei a Rockster. A rede é abaixo de tudo. Independente do que seja, mas a rede é o que vai mandar. E o IP, hoje, por exemplo, fibra ótica que vocês trabalham, ela está muito mais barata do que até mesmo um cabo elétrico com uma câmera analógica. Né? E sem contar que é uma instalação muito mais limpa, a gestão das informações é muito mais prática, né? E até o seu próprio consumidor, é mais fácil explicar para ele, você tem esse equipamento, estão saindo 16 fios, suas 16 câmeras estão aqui. Então, é isso que eu estou te vendendo. Né? Do que a gente explicar que eu tenho um DVR, que eu tenho um Power Balloon, que eu vou ter que converter isso com outro negócio que vai fazer a câmera IP funcionar. Né? Então, a gente vê muito que hoje o consumidor ele já está mais acessível à parte de IP. E sim, vai acabar mais cedo ou mais tarde a linha analógica, ela por si só, né? Se a gente vê já aí, até pela TV, já não existe mais TV analógica. Sim. Né? Então, hoje é tudo digital. Quem não tem que comprar conversor. Então, já ficou um negócio assim, trabalhoso. Né? Então, hoje eu tava vendo uma pesquisa, hoje a pessoa para comprar TV, ela já pergunta isso. Essa já tem um conversor? Conversor embutido, que ela nem quer ter. Ela nem quer ter o aparelho. A gente, inclusive, tem. A gente também vende. Mas ela não quer ter o aparelhinho ali, né? Ela já quer o negócio pronto. Completo. É a tendência. E a segurança é do mesmo jeito. A gente trabalha num mercado inversamente proporcional à segurança pública. E à medida que as coisas vão passando, os dias vão se passando, todos aqui querem ter a segurança na sua casa. Então, a gente estava até conversando. Vocês acham que só a câmera dá segurança? Só a câmera. Não dá, né? A câmera ela vai dar o quê? O fato que aconteceu. Entraram na empresa X, foi um cara lá de camisa branca. Quando a gente vai para o alarme, já melhora um pouco. Porque se alguém entrar no meu cenário, entrar aqui no estúdio. Camisa branca se for de dia, né? Porque à noite... E olha lá. Só se a câmera tiver o recurso lá de melhorar a imagem, né? Melhorar deixar a ela imagem, mais nítida, né? deixar colorida à noite. Que é uma outra coisa, né? Aproveitando o gancho. Às vezes o próprio consumidor, a gente tem uma variedade de câmeras. Né? E às vezes o consumidor fica naquela, Gustavo, Pedro, bota essa mais barata. Mas é aquele negócio, o que eu quero ver? É pensar o que os nossos olhos hoje veem. A gente consegue ver tudo que está aqui com nitidez. Sim. Então é aquele detalhe. Se o cliente, o que o cliente quer? Não, eu quero ver se parar um carro na porta da minha casa, eu quero ver a placa. Então a câmera de entrada ela não vai fazer isso. Com certeza vocês já viram em notícias, nesses noticiários,
a lotérica foi furtada. Aí você vai ver a imagem, você só vê aquele borrão, aquele vulto. Né? E o detalhe da imagem da câmera é essa. Quando você dá zoom, quanto menor a resolução, a imagem estoura. Então você vai ver quadriculado, você vai ver, eu sei que é uma pessoa, às vezes você nem consegue determinar se é um homem ou uma mulher. Então quando a gente entende o que o consumidor, e me explica isso para ele, o que você quer ver? Não, eu só quero saber se teve movimento na rua. Ok, a gente tem algo para isso. Não, eu quero saber se está passando pessoas, eu quero ver a cor do carro. A gente tem câmeras, que é a Starlight, por exemplo, que com o mínimo de luminosidade eu vejo tudo colorido. A gente tem câmeras à noite. A gente tem câmeras full color, que tem muito mais nitidez nas cores. Né? Então, é isso que a gente vem trabalhando muito com os nossos parceiros para que o cliente entenda. Mas essa aqui, Gustavo, você está me vendendo a tanto, essa aqui ela é mais cara. Mas essa aqui vai te dar essa qualidade e essa aqui vai te dar essa qualidade que vai te dar informação. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tenta muito mostrar para os nossos clientes. Você quer essa aqui? Ok. Mas se acontecer alguma coisa, você não vai ter a resposta que você precisa. Exato. E aí volta naquela conversa que a gente estava falando dos pilares da segurança. Né? Que assim, hoje, normalmente o consumidor, ele procura, por exemplo, vocês, vamos usar de exemplo, furtar na minha loja. Agora eu preciso botar um sistema de segurança. Porque eu tinha uma câmera de baixa resolução que não me serviu de nada. Eu não tive a informação que eu precisava. Então, quando a gente coloca a câmera, beleza, a gente tem lá o monitoramento, celular, tudo bonitinho, mas ela não vai te impedir o acesso. Sim. Ela não vai fazer uma barreira. Quando a gente coloca um alarme, por exemplo, a Intelbras agora tem até alarme sem fio. Sim. Né, que até a instalação se torna mais limpa, mais bonita. A MT8000. Que é uma linha que já estamos trabalhando também. Já conhece bastante. Então, se a gente coloca ali uma câmera, um alarme, uma cerca elétrica, aqui a região é muito comum cerca elétrica ainda, né? Sim. Eu já começo a dificultar para o ladrão. E se a gente fecha a porta do nosso cliente? Eu não sei se vocês sabem, mas na época da pandemia, a chave Misha se achava por R$30 no Mercado Livre, internet. Para quem não sabe o que é chave Misha, é aquela chavezinha que se abre praticamente qualquer tipo de porta. Então, o que a gente vem mostrando? Você já tem uma câmera que vai monitorar o que você precisa conforme sua necessidade. Eu já tenho um alarme que se alguém pular a cerca, por exemplo, vai gerar uma sirene, vai tocar numa central de monitoramento, por aí vai. E se eu tenho uma fechadura que a chave Misha não consegue fazer nada, as nossas câmeras, por exemplo, para vocês terem noção, até para o consumidor também saber, ela já tem vários recursos embutidos. Detecção de movimento, máscara de privacidade, cruzamento de linha. Então, se eu coloco uma câmera na porta da minha casa e uma fechadura elétrica, por exemplo, uma solenoide, que são fechaduras específicas, na hora que o ladrão chega lá, ele já vai olhar assim 2 vezes. A câmera está ali, cruzou a linha, já me gera um alarme. Então, você não gera avaria no patrimônio, tentou arrombar a porta, tentou alguma coisa. E se isso vier a acontecer, o cara conseguiu derrubar a porta. O alarme disparou. Ele cortou o alarme. A câmera que tem um sensor já me deu um alerta. A gente aumenta o tempo de resposta. Porque hoje o ladrão ele trabalha em cima do tempo de resposta. Né? Já vi cenários aí que em 1 minuto o cara roubou 3, 4, 5 notebooks. Então, quando a gente aumenta esse tempo, que o cara vai ter a dificuldade de entrar e o sistema bem instalado, que é outro ponto importante, né? A Rockster, né? Ela explora todo o que o dispositivo tem. Sim. Né? Então, às vezes a gente tem cenários, né, que a câmera está lá, mas não tem nada ativo. Então, às vezes o cliente fica, mas, poxa, não funcionou e tudo mais. Então, é importante também os parceiros saber o que o produto faz. Se eu tenho um cruzamento de linha, que é literalmente uma linha virtual, na hora que passar, pode me gerar um alerta por e-mail, no aplicativo, no alarme, né? Os nossos NVS, eles se integram com alarmes. Então, isso tudo, você consegue mostrar para o seu cliente, a Intelbras tem no próprio dispositivo vários recursos que aumentam a minha segurança pelo mesmo preço. E é bom salientar também, né, Tiago, que, por exemplo, no cruzamento de linha, a câmera, ela consegue identificar o peso, né? Então, assim, um cachorro cruzou aquela linha, ele não vai disparar um gato, cruzou aquela linha, não vai disparar. Ela consegue ter essa percepção, né? De não estar enchendo o seu celular de mensagem de alarme aleatório, né? De alarme que... Tem toda uma inteligência, né? Para evitar falsos disparos. Exatamente. É igual a nossa central de alarme, tem os sensores PET, né, o que são para isso. Né? Conforme a massa, ele vai detectar, não, isso aqui não é uma pessoa. Então eu não vou disparar. Não, isso é uma pessoa. Então eu vou disparar.
E esse é o princípio do pilar da segurança. E agora, de uns anos para cá, os sistemas de detecção de incêndio passaram a fazer parte dos pilares. Por alguns motivos. Não sei se vocês lembram, em 1990, 95, aquele prédio em São Paulo que pegou fogo. Várias pessoas ali morreram, por lá, tem vídeos na internet, né? Um dos prédios mais antigos de São Paulo. Então ali já foi um primeiro, isso nós estamos falando de 20, 25 anos atrás, né? Já foi um primeiro alerta para os bombeiros, precisa de alguma coisa. Nós tivemos a Boate Kiss, que acho que foi uns 8, 10 anos atrás, né? Mais de 200 pessoas ali morreram. 2013. Uma coisa assim. Então a gente teve ali mais de 200 pessoas, né? Assim, uma cena horrível, né? Quando o pessoal mostrava ali, corpo espalhado. Incêndio é uma coisa assim, quem mexe com isso e tem a infelicidade de ter que ver um cenário desse, é uma cena muito feia. Aí ali já deu outro alerta para o bombeiro. Não, a gente precisa intensificar que os estabelecimentos tenham algo que me alerte que aconteceu alguma coisa. Tem que tocar uma sirene, tem que acontecer alguma coisa quando subir fumaça. E a gente teve mais recente, o Museu do Rio de Janeiro, né? Que a gente teve perdas ali da história do Brasil incalculáveis, não tem como você botar preço. E o Ninho do Urubu. Inclusive, no Ninho do Urubu, que foram aquelas 10 crianças lá que acabaram falecendo, todos foram responsabilizados. Né? Fornecedor, fabricante, porque foi uma série de erros. Então, o bombeiro agora, ele vem também arrochando muito, né? Vem cobrando muito que as empresas, indústrias tenham essa atenção. E isso ele também faz parte dos pilares da segurança. O sistema de detecção é igual seguro de carro, né? Você paga, mas você nunca quer usar. Você não quer usar, né? O sistema de detecção, ele é para isso. Ele está ali. Surgiu uma fumaça aqui. Né? Dependendo do detector, a gente tem uma variedade de detectores, ele vai me gerar um alerta. Ah, mas se for temperatura, estamos com um monte de equipamento aqui, começou a esquentar, ele me gera um alerta. Tem uma sirene que vai tocar para a gente evacuar o local. Então, isso é o pilar da segurança. E muitas vezes o nosso cliente, principalmente o cliente não residencial, porque no Brasil não existe norma para residência ter sistemas de incêndio, ao contrário da Europa. Na Europa existem normas que a residência tem que ter um sistema de incêndio. Então, inclusive a nossa linha Easy, ela tem detectores de fumaça, monóxido de carbono e gás. Tiago, você me fez lembrar um episódio que aconteceu com a gente lá na Noruega, quando eu trabalhava numa multinacional. E nós fomos lá para Noruega, cidade de Kristiansand, fazer um treinamento. E a gente ficou num hotel, um camping lá, um hotel meio afastado da cidade, né? Então, assim, e a gente tava tinha uma van que ia lá buscar a gente e tal, levava pra empresa, voltava. A gente não tinha carro. E aí a gente tinha um supermercado lá perto, a gente ia lá, comprava as coisas, a gente fazia comida da gente à noite, né? Tinha um restaurante lá do hotel, mas você fica muito tempo lá, você enjoa, né? E os meninos, você me falou isso, eu lembrei, os meninos uma vez, a gente ficava 2 por apartamento. E tinha uns colegas nossos lá que eles foram fazer umas frituras lá, rapaz. E a fumaça subiu, o alarme disparou, o corpo bombeiro chegou lá, rapaz. Tomaram a chamada lá do corpo bombeiro, rapaz. Mas é porque assim, a gente não sabia, né? Como funciona, porque você vai ter detector de fumaça dentro de casa. Quem imagina isso, né? Mas lá já, um país evoluído tal, lá tem. Até porque as casas lá são de madeira. Altamente inflamável. Altamente inflamável por causa das baixas temperaturas no inverno, né? Então, os meninos não sabiam, foram fazer uma fritura, não lembro o que era. E a fumaça subiu e o corpo bombeiro chegou lá. Os caras chegaram lá e deram uma chamada neles lá, viu que tava tudo ok, não tinha acontecido nada, era só um negócio que virou um fumação. O sistema tava funcionando. Fez o papel dele. Fez o papel, funcionou. Tem uma fumaça aqui, vamos disparar. Exatamente. Agora mesmo. E chamou lá, direto lá na corporação. Já estava programado. Já chamou lá. E isso é uma dúvida, né? Eu que já fiz parte do distribuidor, que na época muitos clientes tinham. Cara, o sistema de incêndio, quando ele dispara, no Brasil não existe um chamado vinculado à central para comunicar ao corpo de bombeiros, não é isso, Thiago? Como é que funciona isso? Porque tem muitos clientes na época perguntaram, até hoje perguntam,
Pedro, mas eu quero um suporte do bombeiro. Se a minha empresa aqui pegar fogo, eu vou agir, mas eu preciso que esse sistema envie um comunicado. Mas o Corpo de Bombeiros recebe esse sinal, ele está preparado para isso, ou tem que ser o chamado via... Tudo do bombeiro é regido por norma. Né? Então, a gente, a gente teria que verificar se na norma 17240, se ela permite que algum sistema converse com o bombeiro. Né? Então, isso aí a gente pode até deixar para um próximo vídeo para apresentar essa explicação. Hoje, por exemplo, a nossa central Intelbras, a gente lançou um módulo que se eu tenho um sistema, um software de monitoramento, ele me gera um alerta no meu software de monitoramento. Então, esse software de monitoramento, se a norma permitir essa integração, ele pode gerar um contato com o bombeiro. Então, isso já é um módulo que a gente lançou, que a gente tem muitos cenários que existem. O próprio cliente, ele tem uma indústria. Normalmente, ele tem ali os vigilantes que fazem o monitoramento. Esse módulo, ele gera um alerta nesse software. Sim. Então, além de tocar na central, ele também vai tocar nesse software. Mas aí a gente teria que verificar com a norma o que é possível fazer interligando direto ao bombeiro. Entendi. A gente vai ter que ver lá se é possível ou não. Porque a gente tem a norma nacional e tem as instruções normativas de cada estado. Né? Então, cada estado tem um entendimento de norma. Por exemplo, Santa Catarina, eu posso ter uma central convencional que ela toca no laço, ela não vai tocar o dispositivo, ela vai no laço, só que eu só posso ter uma. Então, eu tenho que usar tudo no endereçável. Então, cada estado tem uma norma diferente. Então, a gente teria que verificar se a norma permite. Perfeito. Antes de qualquer coisa. E o Gustavo falou desse exemplo da Noruega. Agora a gente está em fim de ano, né? Festa. E o que as pessoas mais botam em casa agora? Árvore de Natal, pisca-pisca, né? Que é um combo perfeito. E o mais importante, aquele famoso T. Bota 5 Benjamin, porque é um monte de pisca-pisca que tem que tocar. Eu tenho um vídeo que eu uso em algumas apresentações, que é um cenário que foi criado, né? De dar um curto nesse Benjamin, nesse T, e em 1 minuto, uma sala mais ou menos um pouco maior do que essa que a gente está, ela acaba. E por que eu comentei isso? Porque, por exemplo, a nossa linha IS tem os detectores. Né? E a gente sabe que fim de ano, né? Vamos botar uma árvore do tamanho de um prédio. Pisca-pisca e tudo mais, e a gente sabe que a gente acaba esquecendo. Que eu preciso ter um protetor de surto, que existe uma carga de amperagem limitada nesses equipamentos. E é uma coisa que é muito comum. Então, uma das vantagens, pensando agora no nosso consumidor que queira acionar os serviços da Rockster, a linha IS permite, eu tenho esses detectores residenciais. Então, se você está ali dormindo e acontecer uma infelicidade dessa, ele pode tocar no seu celular, o detetor de fumaça da sala disparou. Então, haja rápido, porque está acontecendo alguma coisa. E é um cenário que a gente passa despercebido da gente. Então, ainda mais, e se torna muito evidente em fim de ano. A Intelbras tem até linhas de luminárias de emergência. Então, o que acontece muito nessa época? Na região que eu moro em Brasília é muito comum ter muita queda de luz. A gente tem os horários de pico, né? De manhã, todo mundo em casa, tomando banho, fazendo café, então você aumenta o seu consumo. E à noite, a mesma coisa. Então, a gente tem a luminária de emergência que dura até 6 horas de autonomia. Então, é uma outra coisa que tem um custo baixo, mas que na hora que você está ali, todo mundo, fim de ano, confraternizando, acaba a luz. Vai abrir o presente e acaba a luz. Então, até isso, a gente consegue mostrar para o nosso cliente o tanto de produto que a gente tem pensando no cenário residencial, assim também como no cenário maior, corporativo e por aí vai. Perfeito. E uma informação, assim, que uma vez foi até você que me trouxe um tempo atrás, que eu não sabia, eu achei um pouco assustador, né? E aí, eu acho que algumas pessoas não sabem disso, que é a questão de quando, vamos pensar no cenário residencial, eu tenho uma família ali dormindo, tô dormindo com a minha família, o nosso corpo, ele desliga o olfato. Então tem muita gente que pensa, né? Não, mas se alguma coisa pegar fogo aqui, eu sinto o cheiro, eu acordo. E isso não é verdade. Não, né? Então você vai sentir a temperatura. E quando você sentir a temperatura, né? Já era. O ninho do urubu foi isso. A maioria das crianças que faleceram lá estavam dormindo. Olha só. Quando elas foram se dar conta, o fogo já estava na porta, já estava... No incêndio, a maioria das pessoas morre por intoxicação da fumaça. Não por queimadura. Não por queimadura. A queimadura, infelizmente, é uma consequência porque o corpo fica lá.
Né? Mas assim, isso é uma coisa que a gente passa despercebido. É só vocês repararem. Se vocês quando vocês forem dormir hoje, vocês não sentem cheiro. A não ser que você tenha um sono leve. Uhum. Insônia, porque você está em um estado ativo. Mas quando você dorme pesado, você só escuta o barulho. Por enquanto que o despertador tá ali para isso. Uhum. Mas cheiro, e essa época de fim de ano, que a gente, as pessoas, né, colocam mais apetrechos nas residências, isso pode se tornar um perigo. Né? E para isso a gente tem linhas, né, que vocês trabalham. Sim. Pensando, a gente não quer que aconteça, né? A velha história do seguro. Sim. Mas está ali à disposição. Sim. Né? É igual meu pai fala, o seguro morreu de velho, né? Sim. Então a gente está ali à disposição para os nossos consumidores, pensando nisso. E isso é como a gente falou mais cedo, não é um negócio que hoje é mais caro. Uhum. Há 4, 5, 7 anos atrás, era um valor muito elevado a automação. Né? E hoje, com um valor relativamente acessível, você consegue dentro da sua residência, nós estamos falando só de residência. Né? A gente nem está entrando no mérito dos outros cenários, mas em residência, é um negócio que se torna prático. Você chegar na sua casa, Alexa, né, liga a TV. Ué, super chique. Eu sei que na casa de vocês tem, Claro. né? É coisa chique, uma coisa fina. Né? Mas já não é, viu? O meu menininho tem um Alexa lá pra ele, ele pede pra tocar a música da Patrulha Canina, né? Patrulha Canina, eu conheço todas as músicas. Ele pede da Fazenda do Zenão lá. Zenon, ele pede pra tocar o toque. Quantos anos seu filho tem? 2,5. O meu eu tenho um de 3,5 e um de 5. Mesma coisa. As mesmas músicas, as mesmas. Já acorda cedo, já liga a TV e já bota a música. Então o Alex lá pra ele pedir as musiquinhas dele. Pra gente ver, né? Uma geração com essa idade já tendo acesso a isso. E quando tínhamos essa idade, na verdade, nem telefone existia, né? Não, era bem diferente, né? Era bem diferente. A nossa infância. Caramba. E eu acho que o ponto dessa parte do incêndio interessante é o seguinte: a gente tá falando num contexto residencial, porque residencial é o lar da pessoa. Acaba que a pessoa vai, algumas, né? Não generalizando, vão se inclinar para algumas questões de segurança, certo? Agora, quando a pessoa, por exemplo, tem uma empresa, tem responsável, proprietário também de uma unidade ali agroindustrial, tem uma propriedade rural que trabalha, que é uma operação, né? E quando essa propriedade, esse comércio, é regido por leis, né, do Corpo de Bombeiro, certo? E aí o que acontece? Muitos clientes falam, Pedro, é interessante essa questão, mas o bombeiro não me solicitou. Não me obrigou esse sistema aqui. Então, eu vejo uma confiança, né, que de antemão, uma confiança positiva por acreditar na corporação, de não solicitar, não, ele solicitou só a parte hidráulica, né, o extintor, né, mas essa parte não solicitou. Então, Thiago, nessa parte da detecção e do alarme, o que seria a ideia, né, da gente levar para o nosso cliente, falar, cara, pessoal, isso aqui é importante e junto, faz parte do sistema. Você precisa ser avisado. Porque acontece muito isso. Se não me solicitou, se não me obrigou, eu não vou colocar. Sim. Né? Mas é a visão macro do contexto. Né? Que situações que você já deparou, assim, que a falta da detecção e vamos falar assim, a obrigatoriedade do que o cliente colocou, no final não funcionou da forma que eles queriam. A gente, quando você pega a norma, você vê que existem alguns parâmetros. Altura, né, o nível de flamabilidade daquele local. Eu atendo Brasília, alguns clientes no Goiás e Tocantins. E Tocantins é muito quente. E eu visitei eu estava com um distribuidor e um parceiro nosso, a gente foi visitar uma indústria, que era de roupa têxtil. Calça jeans, essas coisas. Era tudo em torno do jeans. E aí ele não... E o parceiro, né? Vamos lá tentar vender e tudo mais. O bombeiro sinalizou, mas não obrigou. Porque pela norma do Estado não haveria necessidade. E a gente foi lá e conversou. E aí ele explicando, não vou gastar, porque não precisa, nunca aconteceu nada na região. E aí aquela história do seguro. Eu comecei a conversar com esse cliente. A sua empresa é de quê? Como é que é a indústria? Não, eu vou aqui te mostrar. Um galpão de 12, 13 metros de altura. A gente faz uma parte têxtil, né? A gente tem uma linha própria de calça jeans. E ali no fundo é cheio de algodão, né? Que é o que usa ali para fazer a roupa. Aí eu perguntei para ele, quanto que você tem hoje aqui de estoque? Eu devo ter em torno de uns 2 milhões.
para poder girar a empresa. Quantos funcionários trabalham aqui dentro? Eu acho que eram 8 a 10 dentro desse galpão. E aí eu perguntei para ele, onde é que é a sua porta mais próxima? Não, todos saem pela frente. Ó. E era um cenário que a parte manual era no fundo. Então você imagina um quadrado, a entrada era aqui ficava o pessoal. Algodão e a entrada. Você tinha que passar no meio do algodão para sair. De qualquer jeito. E aí eu perguntei para ele, você acha, eu tô vendo ali em cima, né, que você tem uma luminária que tá com um fio solto, né? Deve estar arrumando, reformando. Se aquilo ali der curto, você acha que aqui você perde em quanto tempo? Porque você tem algodão puro. Uhum. Né? Você acha que em quanto tempo? Se acontecer umas meia hora, 40 minutos. Eu falei, não. Isso aqui é extremamente inflamável. Uma cidade quente, Araguaína. Está próximo da sua fiação elétrica. E você está tendo ali uma arrumação que não terminou. Isso aqui em 5, 10 minutos está no chão. Aí onde é que é o seu problema? Seus funcionários estão no fundo. Você imagina se isso acontece, que quando um incêndio acontece, a tendência é que se desmorone. Uhum. Aí, quando pega fogo, ele pega, né? É igual essa mesa. Se essa mesa pegar fogo, ela vai desmoronar. Uhum. Ela vai queimar. Fora, então você imagina isso tudo descendo, seus funcionários no fundo, como é que ele sai? Ele não vai sair. Então, assim, aí ele começou já a mudar a feição dele. Eu falei, outra, você imagina, você tem 10 funcionários. Acontece uma infelicidade. Como é que você mensura o valor de uma vida que aconteceu isso? E outra, vamos esquecer o funcionário. Pegou fogo. Você tem 2 milhões amanhã só para comprar seu estoque? Não, eu estou falando só do estoque. E a estrutura? Né? O prédio. Você fazer tudo de novo. Aí ele falou, não, entendi. Aí eu falei para ele, o incêndio é proteção de vida e patrimônio. Né? Você tem uma empresa, uma indústria, várias pessoas aqui dentro. Né? Você tem aí todo o seu material de trabalho, que em minutos pode ir tudo por água abaixo. Estamos desconsiderando, chegaram o bombeiro e tudo mais, mas vamos pensar que isso não existe, não chegou. Você perdeu, quantos anos tem sua empresa? Tem 15 anos. Então, seus 15 anos foram em 10 minutos. Né? Então, assim, o sistema de detecção em cenários desses é a gente mostrar para o cliente mesmo. Uhum. Falar, o que você tem aqui? Né? Será que realmente não compensa você fazer um investimento que é uma vez só? Né? E a norma manda de tempo em tempo, no caso vocês vão lá, fazem os testes, né? Isso é norma. Sim. Até para o cliente ver, você vai instalar o sistema, a gente vai estar vindo, testando, porque isso é uma norma. Mas o incêndio, ele é muito isso. É igual seguro de carro. Eu não queria ter. Mas quando eu penso que se acontecer algo com o meu carro, eu vou ter que comprar um carro novo, né? Quanto que custa um carro novo? Meu seguro é R$100. Exemplo. O carro custa 50 mil, R$100 é mais fácil que 50 mil. Né? É o mesmo princípio. Vai pagar um valor X, vai ter um sistema, né? Que aí vocês podem fazer a projeção conforme as normas. E isso dá o conforto. Né? Deu até para ver que na feição de vocês mudou. Realmente, se eu tivesse algo, né, que me alertasse se acontecesse algo, e quando a gente fala de vida, todo cenário tem uma pessoa. Sim. Né? Não tem cenário que pelo menos não tem uma pessoa. Então, quando você mostra, né, que você está fazendo uma proteção, né, não é um custo, é um investimento que você espera nunca usar. Uhum. E se usar, vai estar lá para fazer o serviço dele. E o Thiago também, né, levando essa questão aí mais para o agro, né, Pedro? Os armazéns, né, também tem um risco de incêndio ali absurdo, né? Eu tive na Tecnoshow esse ano e eu conversei com alguns fazendeiros, né, que trabalham muito com defensivos. Sim. E teve um que me falou que tem defensivo que custa 100, 150 mil reais. Tem lá a sua determinada aplicação. E é o mesmo princípio. E não é só um, ele tem centenas, milhares. Então, quando a gente pensa no cenário de agronegócio, eu tenho lá um galpão, eu tenho algo de valor agregado muito alto, e o agro é diferente, né? Qualquer atraso gera impacto, né? Na colheita, na produção, independente do que o fazendeiro faz. Então, também, para esse cenário, ele também se torna crítico. Né? Então, eu preciso ter algo que me avise que se lá na minha sala dos defensivos ficou muito quente, ou gerou uma fumaça, algo tem que me avisar. Porque nós estamos falando de um valor muito alto. Não estamos nem falando de pessoas, estamos falando de valor. Então, a gente tem até uma linha, que ela é uma linha certificada. Quando a gente fala linha certificada, são cenários que, por exemplo, eu tenho uma seguradora envolvida, ou para esse cenário, que são produtos mais robustos, que conforme o cenário a gente consegue ter detecção de fumaça, temperatura, multicritério, que é um ou outro.
Cenários, por exemplo, cenários acima de 8 metros, eu tenho que usar o detector linear. Esses mercados grandes, né, os famosos atacadões, né, quando é um cenário fechado, o que acontece com a fumaça? Por que se usa linear? Linear é um detector de feixes de luz. Ele tem um espelho, o feixe fica ali passando. Um cenário fechado, existe um processo físico chamado estratificação. A fumaça sobe e para. Então, se é um pé direito muito alto e eu coloco um detector de fumaça, que a norma manda ali ter pelo menos 8 metros do chão, não vai chegar. Então, até isso faz a diferença. Então, a gente tem 100 equipamentos que ele vai pegar as micropartículas da fumaça, vai disparar. Que é um cenário muito comum na questão do agronegócio. Então, é o que a gente falou lá no início. O cenário do cliente, né, o que o cliente precisa, é o que vai determinar qual produto, né? Incêndio é um caso à parte, porque eu tenho uma norma. O que a norma me permite fazer. E essa é a ideia, mostrar para o nosso consumidor que o trabalho que nós fazemos junto com vocês é o que você precisa. Sim. Que nós somos consumistas, então a gente sempre vai olhar preço. Mas assim, o que está englobado no preço da Rockster com os produtos Intelbras? Eu tenho isso. E é mostrar, ó, você é do agronegócio. Você tem um galpão cheio de defensivos que custa, sei lá, 100 mil reais cada um. Vamos fazer uma conta de padaria? Quanto que você vai perder se seguir pegar fogo? E tem muita gente também que tem aqueles galões de 1.000 litros, né? Com combustível dentro com óleo diesel, né? Dentro de galpão tem óleo, tem vários tipos de óleo lá, né? Então, você tem muito material inflamável dentro de galpão, né? E o pessoal guarda o maquinário lá também, né? O maquinário, ele fica ali com a bateria ligada, né? Ainda mais esses maquinários aí mais novos, né? Ele fica processando ali, fica funcionando no modo stand-by. Então, há um risco também eminente, né? Dentro de maquinário, né? Estacionado, né? Parado ali dentro de galpão. E é muito comum você ver essas três situações. Você vê um galpão de defensivo agrícola, a gente já viu. Máquinas, por exemplo, pulverizadores estacionados numa aba coberta desse galpão. E tanques, né, de combustível na lateral. Então você tem tudo ali. Você tem material combustível, que no caso é o próprio combustível, o diesel. O defensivo agrícola, que na sua maioria são produtos inflamáveis. E você tem um equipamento ali de alto valor agregado, uma máquina, né, de operação, que qualquer situação ali você pode ter isso, você pode perder toda essa a estrutura, a parte de defensivo, a máquina, né, e sem falar das vidas próximas que pode estar ali. Isso aí a gente vê mais em pequenos e médios produtores, né, porque eles têm um galpão só, eles colocam tudo lá dentro, dentro do galpão, colocam até os defensivos junto com o maquinário, junto com o galão lá de 1.000 litros de óleo diesel, junto com tudo, põe tudo lá dentro, né? Então, o risco aumenta mais ainda o risco, né? E assim, aí você pensa, mas eles têm seguro. Tá, mas aí você tem um trator lá de R$1 milhão, aí Deus do livre, acontece um incêndio, né? Queima o trator, queima o defensivo, e aí? Né? Tá, você vai acionar o seguro, mas no agro você tem datas. Você tem que plantar naquela data ali, senão se você não plantar, você esquece. Só ano que vem. Entendeu? E aí? Você tem maquinário disponível? Você vai alugar um trator? Você vai achar isso fácil? Você tem a redundância que a gente fala no nosso mercado, exatamente, no nosso ramo. Porque você tem redundância de máquina, né? Você tem um plano B, porque na safra, entre safra, os contratos de locação de máquina já estão todos firmados lá atrás, lá no início do ano. No início do ano, eles firmam os contratos de locação da safra, né? No final, já faz a safrinha ali, né? Entre safra ali, a safrinha. Então, acontece uma tragédia dessa e você tem seu prazo ali para fazer o plantio, ou a colheita, né? Ou a pulverização. Se você perder esse time aí, acabou. Porque o ciclo, né? A planta é um ciclo, ela precisa entrar naquela data, ela precisa acompanhar o período de chuva, né? E você tem as aplicações ali de acordo com a idade da planta, então você deixa de fazer uma aplicação dessa, você corre um risco muito grande de perder a sua lavoura, né? Não, e a gente falando desse cenário, ainda tem um outro lado, né? Hoje o agronegócio,
principalmente desde o pequeno ao grande, eu tô vendo muito a procura de eu controlar quem está lá dentro. Então, na própria Tecnoshow, teve alguns comentários. Eu tenho o seguinte problema. Eu tenho minha fazenda, ela é afastada da BR, né, da pista. Eu tenho o primeiro problema, eu preciso saber a pessoa chegando. Uhum. Então, eu estou no meio do mato. Hoje eu não consigo saber a hora que a pessoa chegou. Então, dependendo de quem eu não quero que ela chegue na porta da minha sede. Aí o segundo problema, época de safra, se contrata muito funcionário. Uhum. Aí tem uns turnos, né, de trabalho. Eu preciso que o Pedro, que era a turma da manhã, entre só de manhã, porque ele não pode estar à tarde, porque à tarde eu estou mexendo com alguma outra coisa que é uma informação que não pode vazar. Uhum. Então, onde é que entra as nossas soluções? Né? A gente tem câmeras que pegam a distância, né, que eu já vou dar um alerta, tá chegando um carro. A gente volta lá naquela história, né, da resolução, uma câmera de boa resolução, uma caminhonete preta. Mas 10 da noite, uma caminhonete preta aqui, peraí, já vai me dar um alerta. Então, eu tenho ali as portas com, por exemplo, reconhecimento facial, que hoje se torna uma coisa comum. Então, assim, para eu entrar no defensivo, é jamais uma chave. Eu tenho que ter um sistema ali que, o Pedro não é cadastrado. Tá passando o rosto dele lá, tá me gerando alerta no sistema. Uhum. Tem um usuário não autorizado tentando entrar. Então, são soluções que, às vezes, o nosso consumidor acha que é um negócio de outro mundo, mas que é dentro de uma realidade, pensando no prejuízo que ele pode ter. E daí você entra no mesmo cenário, escolas, né? Escolas teve uma época que estava muito em evidência, aquelas escolas em São Paulo que teve aqueles ataques, né? Suzano, se eu não me engano, que o aluno entrou, fez aquela história triste toda. Então já existem algumas escolas nos procurando, eu quero que a catraca trave quando a pessoa não entrar. Chegou o Thiago no meio dos alunos lá, 7 horas da manhã. Eu já vou ter uma câmera. O Thiago é uma lista proibida. Com reconhecimento facial. Então já detectei que o Thiago está na área. Ele vai tentar entrar na catraca. Na catraca não vai girar. Então eu consigo até cruzar essas informações para aumentar o nível de segurança ali do nosso cenário. Então, assim, se a gente for parar e pensar em cada cenário que a gente pode explorar o nosso produto, não vamos ficar até amanhã. Mas é importante o nosso consumidor, o cliente de vocês, saber que a gente consegue praticamente qualquer cenário, né? E lembrando aí, né? Que ele precisa. E lembrando aí, né, Pedro, nós somos certificados do sistema Defense, que é o sistema de inteligência artificial de CFTV, com câmeras, com identificação, né, de facial, identificação de placas de veículos. Isso mesmo. Consegue contar pessoas, né, fazer mapa de calor. Então, nós até somos certificados. Até para o nosso consumidor saber, o Defense hoje ele cresceu bastante. O Defense é um software que eu vou ter toda a gestão das minhas câmeras. Uhum. Só que hoje eu tenho gestão das câmeras, gestão do meu alarme de intrusão, gestão do controle de acesso e do sistema de incêndio. Então, às vezes, o consumidor vai ver, mas para que eu preciso desse software? Né? Que no nosso mundo a gente chama de VMS. Né? Mas para o nosso consumidor, para que eu preciso desse sistema instalado no computador? Porque eu vou ter 4 variantes de monitoramento que a informação vai chegar para você. Né? Então, o Defense hoje ele vem crescendo assim, absurdamente de recursos e tudo em um lugar só. Então, hoje eu não preciso mais ter um software para câmera, um software para controle de acesso, um software para isso, um software para aquilo. Né? Então, o Defense ele vem crescendo a ponto de 4 segmentos, vamos dizer assim, estar em um software só. E vocês são certificados. Né? É um produto que o parceiro tem que ser certificado, né, para trabalhar. Isso também a gente valoriza muito os nossos parceiros, né, porque ele é um produto específico, né, ele tem as suas características, então procure um parceiro como a Rockster, né, que é um parceiro certificado para esse tipo de produto. Eu queria que você comentasse aquele exemplo da vaga de emergência do condomínio, usando Defense. Eu achei muito interessante essa solução. Esse aí foi um cenário que aconteceu em São Paulo, não vou lembrar a cidade. O que se surgiu para ter essa vaga? Hoje é muito comum condomínios, principalmente os condomínios mais novos, né, eles terem muitas vagas. De estacionamento de veículos. De estacionamento de veículos, isso. Aí o que esse condomínio fez? Né? Ele colocou um sistema e criou uma vaga de pânico. Então todos os moradores foram orientados. Se acontecer qualquer coisa, não vá para a sua vaga. Vai para essa vaga. Por quê? Eu tinha um sistema, um Defense, por exemplo, uma câmera de alta resolução dentro de um arbustozinho, então a câmera estava aqui. Então, se acontecer alguma coisa, na frente do carro, foi colocada uma iluminação de LED, acho que era branca, para deixar bem nítido mesmo.
Aí o que aconteceu? Tinha um casal, separou, né? Maria da Penha, um monte de coisa. O marido, né, o ex-marido, convenceu a mulher a entrar no condomínio porque ele queria pegar as coisas dele. Só que nesse meio período, né, o cara agrediu a mulher. A gente tem um controle num sistema nosso chamado MIP-1000, né, que é um controle que ele tem um botão de pânico. Então, todos os moradores, o parceiro orientou, ó, se acontecer qualquer coisa. Não só nesse sentido, você passou mal, aperta o botão de pânico. Que vai identificar a Maria do apartamento 101. Então, ela acionou, né, ela conseguiu manter a calma, a situação, um cenário difícil, né? Manteve a calma, o portão abriu. Só que em vez de ela ir para a vaga dela, foi para a vaga de pânico. Aí a câmera, acho que era uma câmera de 4 megas, ou era 5 megas, é uma resolução muito alta. Estava posicionada, ela entrou na vaga, foi alertado o porteiro, ó, a moradora disparou o pânico. Aconteceu alguma coisa. Ele já ficou preparado, já foi olhando a câmera. Essa câmera, inclusive, subia um pop-up diferente para mostrar que tinha acontecido algo. Tinha lá o cruzamento de linha, né, para mostrar que a vaga estava sendo usada. E pegou o momento, né, que estava acontecendo a agressão. Então, rapidamente, o porteiro ligou para a polícia, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Felizmente, chegou-se rápido e aí conseguiu levar lá a pessoa. Então, hoje a vaga de pânico, né, é um recurso que a gente que é disponível, né? Vários dos nossos modelos de câmeras têm isso. Então, é aquela história do pilar, né? O controle de acesso avisou, a câmera bem posicionada, com seus recursos sendo plenamente usados, né, gerou aí um benefício. E hoje está se tornando muito comum essa vaga de pânico. Principalmente o condomínio de alto padrão, né? Me renderam o meu carro. Estou rendido. Arma, alguma coisa do tipo. Então, você para nessa vaga e aí a equipe de segurança, devidamente treinada, já vai saber que tem algo errado acontecendo. Sim. Né? Então, assim, é um recurso sensacional, fantástico. Muito bom. E a questão é que, como o Thiago falou, o portfólio da Intelbras é enorme. A gente tem todas essas verticais, essas linhas, mas o importante é o cliente ter em mente que a Intelbras ela consegue integrar também, né, Thiago? Isso. Sistemas de segurança, de monitoramento, né, de controle, de automação. Então, hoje a Intelbras é uma empresa nível nacional, empresa brasileira, né, que carrega o verde da nossa bandeira, que tem o Bras de Brasil, que está perto, né, dos clientes finais, que está próximo dos integradores, tá próximo da Rockster. E quando pensarem em segurança, pense em Intelbras, né, que a gente, junto com a Intelbras, temos as melhores soluções para atender você, cliente, né, naquilo que é uma dor para você, ou se não for ainda, a gente realmente vai buscar otimizar algo para melhorar a sua vida, melhorar a segurança, melhorar a tecnologia da tua casa, da tua empresa, do teu empreendimento. Né? E lembrando que, né, os nossos funcionários, né, Pedro, estão em constante treinamento, né? Sim. Através dos cursos próprios da Intelbras, das certificações, né? Nós temos certificações GPON, Defense, né? CFTVIP. Então, temos todas as certificações necessárias para fazer esse tipo de projeto, né? E os treinamentos, eles são disponíveis, né, para vocês, parceiros, Sim. tanto na nossa rede de distribuição, quanto vários treinamentos online e para vocês mesmos, né? E é importante, como vocês estão frisando, o cliente saber que vocês realmente sabem trabalhar com o produto. Sim, né? exato. Porque quando a gente fala, dependendo do produto, é uma novidade. É igual esse interfone IP que a gente estava falando mais cedo. O que é isso? Né? Como é que isso funciona? Né? Então, isso é um ponto importantíssimo, né, que vocês trazem para o consumidor de vocês, né, que realmente vocês sabem o que vocês estão fazendo. Né? Isso é fundamental ainda para o nosso consumidor. Sim. Thiago, e para finalizar, né, eu acho que um ponto a gente deixar para você finalizar esse podcast hoje, o cliente, né, como ele se prepara para o futuro em relação à tecnologia, à segurança, por onde que ele começa, né, porque a tecnologia, a que nós estamos falando de hoje, não vai ser a mesma de amanhã. E, ao mesmo tempo, situações políticas acontecendo, situações passadas voltando, né? E por onde você acha, assim, o portfólio da Intelbras é muito vasto, né? E eu tenho um sistema defasado, eu não tenho confiança no meu sistema. Por onde eu começar, né? Até aquela história do lote, né?
se o senhor compra o lote, como é que eu começo? Então, você instruir, né, para o nosso cliente, eu quero entrar num sistema de tecnologia robusto, de alta performance. Por onde esse cliente tem que começar? A primeira coisa é onde é a dor dele. Que é aquele famoso, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Uhum. É o cliente entender o que ele precisa. Uhum. Né? Porque o produto ele vai resolver. Sim. Só que ele mesmo tem que entender. O que é a minha dor hoje? Eu moro num bairro que é um bairro escuro, afastado. Então, o que eu vou valorizar? Eu preciso da informação mais clara, eu preciso de uma comunicação com uma central, eu preciso de uma porta que abra mais rápido, mais devagar. Não, eu estou numa área que teoricamente é mais segura. Uhum. O que eu preciso entender? Então, a primeira coisa é o consumidor entender onde é que é a dor dele. Né? E não esperar acontecer algo para ele poder ver que aquilo era dor. Sim. Né? Então, assim, na prática, primeira coisa é como é o acesso ao meu local. Né? Voltando ao pilar. É uma chave tetra? É uma chave normal? Posso melhorar colocando uma senha, um reconhecimento facial? Segunda coisa, o perímetro. Como é que é o meu perímetro da minha casa? Meu muro é muito alto, mas é fácil de pular? Ao redor tem coisas que facilitam esse acesso? É pensar em sistemas para intrusão. E, né, de maneira resumida, o que eu quero ver? Se eu tenho uma câmera apontada para a rua, eu quero ver o que com essa câmera? Eu quero ver a árvore balançando, ou eu quero ver quando alguém chegar perto, ou eu quero o tempo inteiro a câmera disponível. Né? E a rede, né? Que é isso tudo para rodar, eu preciso ter uma boa estrutura de rede. Né? Então, muitas vezes o cliente confunde, mas eu tenho uma internet de 500 mega, né? E não conecta na minha câmera, por exemplo. Existe uma série de fatores, né, que podem interferir nesse processo. Então, o que eu falaria para o nosso consumidor? O que ele vê como potencial é pensar como ladrão. É olhar para minha casa assim, rapaz, se eu fosse entrar nessa casa, eu entraria por onde? Eu ia começar, né? Eu já vi ali que o meu portão fecha muito devagar. Né? Por exemplo, em Intelbras tem portões que fecham até 6 segundos. Mas é o cliente ver. Meu portão é muito devagar. Então eu entro com o carro. Então aí fecha rápido. E ele tá. E hoje eu entrei e desci do carro, o portão tá fechando. Tá fechando ainda. Então, isso é um grande problema para mim. O fundo da minha casa é para uma área, um terreno vazio, escuro. Opa! Então isso aqui favorece um bandido trabalhar sem ninguém ver. Então, moro num prédio. O que é a dor do prédio? Será que qualquer pessoa consegue chegar na porta do meu apartamento com facilidade? Será que o meu condomínio tem sistemas que impeçam a pessoa de chegar fácil? É a gente pensar na dor. E aí a consequência, né? Eu já sei que meu portão tem que fechar rápido. E eu preciso de uma câmera de melhor resolução. Então eu preciso ver se a minha estrutura de rede está pronta para receber esse para eu ter essa informação rápida. Né? Mas é o grande segredo, é ver onde dói. Exato. É ter essa sensibilidade. Né? E assim, a gente sabe que a criminalidade está em todos os lugares do mundo. Não existe lugar seguro. Uhum. Né? Então é sempre importante a gente sempre pensar nesse lado. Onde poderia ser um grande problema para mim? E aí, consequentemente, né, vocês junto com a gente vamos apresentar para o nosso cliente. O produto é esse, esse, esse. Você precisa fazer tais adequações que vai atender aquilo que você está verificando. Perfeito. E a Rockster, né, é uma empresa que preocupa em entrega conectividade para os clientes, tecnologia e segurança. A gente quer entregar informação para o cliente em tempo real, né? E sistemas que ele possa dormir tranquilo, saber que a fazenda dele está sendo monitorada, Perfeito. que a casa dele está sendo monitorada, que qualquer avaria, né, de qualquer natureza ele possa ser avisado, ou quem monitora, uma empresa de monitoramento possa agir, né? Para que realmente esse cliente, esse parceiro, ele possa operar bem, né? E ter realmente disponibilidade, ter lazer, ter momentos de tranquilidade, né? Com o seu grupo empresarial ali, com seus colaboradores e principalmente com a sua família. Eu acho que o ponto é esse, né? É isso aí. Tiagão, em nome aí, em seu nome, né? Em nome da Intelbras, cara, muito obrigado por vocês virem aqui, né, na nossa cidade, participar desse podcast, né, Pedro? E conversar com a gente. Esse é o primeiro podcast aí com a Intelbras, né? A gente vai falar aí mais para frente, ou vai gravar outros vídeos falando das soluções separadamente, com mais profundidade, né? Então, eu achei sensacional tudo que a gente conversou aqui.
E a gente fica com vontade de explorar os assuntos, né? É. Aproveitar que ele tá aqui, né? Explorar os assuntos, só que a gente não tem tempo para isso, né? Já tá dando horário aí. E obrigado, cara. Seja bem-vindo. A Rockstar aqui é a sua casa. Estamos de porta aberta aí para a Intelbras. É um orgulho muito a gente ter você aqui, né? Representando um fabricante referência, né? Líder de mercado. Então a gente fica muito feliz. Então, obrigado e seja bem-vindo aí para os próximos episódios. Agradeço demais ao convite, né? É um prazer para mim estar aqui, em nome da Intelbras, né? E sucesso, né? Isso com certeza para o consumidor ter essa conversa fora de produto, né? É muito diferente, né? E assim, essa ideia que vocês tiveram de mostrar para o consumidor, né, o que ele tem à disposição, com certeza faz toda a diferença. Contem comigo, faço questão de sempre que puder, sempre estou na região, né? Vamos levar para os nossos consumidores as soluções Intelbras. E mais uma vez, parabéns pelo sucesso, pela iniciativa. E tamo junto aí sempre. Thiago, obrigado. Você é fera. Valeu. Beleza, Thiagão. Valeu, Gustavo. Valeu, gente. obrigado, gente. Até o próximo episódio, podcast Rockstar. Abraço, valeu. Até mais, tchau, tchau.